Bom dia, tudo bom com vocês? Gente, nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre a arte na censura. Nós já falamos alguma coisa na aula passada, né, sobre músicas, né, que falavam sobre a censura. Nós vimos que durante as ditaduras militares, tanto no Brasil quanto em outros países, mas especificamente falando aqui do Brasil, nós tivemos duas ditaduras, a ditadura de 30, né, com Getúlio Vargas, depois nós temos o golpe de 64, foram duas ditaduras importantes, e os artistas durante essa ditadura. Como era o seu trabalho? Como era o valor desse trabalho? E nós vimos que existiam censores, pessoas que eram contra, pessoas que eram contratadas pelo governo e que pegavam os textos de peças teatrais, textos de música, os textos, muitas vezes, de poesias, né, de livros, e eles censuravam se eles achassem algum artigo, alguma coisa que para eles era contra o governo. Então, nós vimos na aula passada a música, analisamos, né, a música Apesar de Você, de Chico Buarque, e que por coisas da vida, né, um descuido da vida, essa música no início, e sorte do artista e da população também, quando ela foi feita, ela não foi censurada. E quando ele diz, apesar de você, ele está falando do Estado, do governo, apesar de você, amanhã será um outro dia. E no início ela não foi censurada porque eles achavam, o governo achou que estava falando de uma briga de casal, que estava falando da esposa, e Chico Buarque depois acaba dizendo que sim, que é isso mesmo. Tempos depois é que as pessoas começam a analisar e ver que que essa pessoa, né, esse você não era uma mulher, né, como Chico Buarque falou, era o Estado realmente. Mas foi melhor para as pessoas, né? A música já tinha vendido mais de 100 mil cópias, então, enfim, já estava na sociedade. E nós vamos ver hoje algumas outras. Uma delas, que é super importante, é de Cildo Meirelles, tá? Esse artista foi fundamental, ele tem obras bem interessantes, é baseado em uma dessas obras dele, que você vai fazer a sua atividade dessa semana. Aqui vamos ver essa que é uma nota de dólar. Só que o valor dessa nota é zero. $0. É uma crítica ao governo, né? Que valor é esse? Quanto vale essa nota? Nada. Então, o governo, quanto que vale as questões que o governo fala? Né? A crítica era justamente sobre a falta de liberdade que os artistas tinham, a falta de liberdade que o povo tinha. Não era uma democracia, era uma ditadura. E vai acontecer essas ditaduras, como eu falei, em outros países também, não só no Brasil. Vai acontecer nos Estados Unidos, na América Latina, vai acontecer no México. E essa imagem, né, essa obra dele ficou muito famosa. Essa obra ele começa a fazer em 1974 e vai terminar só 10 anos depois, tá? É uma litografia offset sobre papel. Litografia, gente, é um processo de gravação. O que é o processo de gravação? Eles tinham uma pedra, tá? Uma placa de pedra. Nessa pedra abre-se sulcos, né? Desenhos, risca a pedra e vai criando o desenho que a pessoa quer. Depois joga-se tinta sobre essa pedra e vem o papel com uma prensa e vai carimbando essa obra. E a pessoa tem várias tiradas, como é uma gravura, ela pode fazer várias cópias. Essa imagem, olha só, ela tem 6,5 metros por 15 metros e meio. Então ela é imensa, tá? 15 metros por 6, bem grande. E ela hoje está na Galeria Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Cildo Meirelles é um artista carioca, ele nasceu em 48, vai começar os estudos dele em 63, em Brasília. 67 ele volta para o Rio de Janeiro e aí vai estudar na Escola Nacional de Belas Artes, tá? E
ele tem um caráter político, né? As obras dele vai ter um caráter político. E aqui ele tem algumas obras, né? Totem, Monumento ao Preso Político, que Tiradentes. Ele vai ter inserções em circuitos ideológicos, como o Projeto Coca-Cola. E essa outra, Quem Matou Herzog? Essa talvez seja a obra, sim, que marcou realmente aquela época. E é em cima dessa obra que você vai pensar o seu trabalho esta semana. Essa obra, ela vai falar de um jornalista, né, Vladimir Herzog. Quem foi esse homem? Por que ele foi tão importante? E por que mataram? Né? Quem matou? Como ele foi morto? Então, na década de 70, né, Vladimir Herzog vai ser convidado para assumir a direção do Departamento de Telejornalismo da TV Cultura em São Paulo. E ele é membro do Partido Comunista, tá? Ele vai participar ativamente, politicamente, contra a ditadura militar, principalmente contra a promulgação do AI-5, o Artigo Institucional 5, que dava poderes ilimitados e restritos ao governo de fazer qualquer coisa com pessoas, com obras de arte, com peças teatrais, com músicas que o governo achasse por bem. Se ele desconfiasse que uma pessoa era contra o governo, ele podia prender, ele podia torturar, ele podia matar, e você não tinha direito, não tinha voz, você não podia se defender. Era o que o governo achava e pronto. Então, esse ato, né, esse artigo institucional 5, ele vai restringir muito a liberdade do povo, principalmente a liberdade do artista, obviamente, né, por consequência, porque é o artista que vai estar falando sobre esses problemas sociais, tá? E em 24 de outubro de 75, agentes do Segundo Exército convocam Vladimir para uma conversa, né? Quer dizer, um depoimento, não é bem uma conversa. E nesse depoimento, ele nunca mais apareceu. Então, com certeza, ele foi preso, ele foi torturado e ele foi morto. E a imagem que passam, né, da morte desse jornalista é essa. Ele está enforcado. Só que, na maioria dos presos políticos daquela época, os noticiários, quando relatavam a morte, diziam que o preso político se enforcou na cadeia. Mas observem essa obra. Essa corda está amarrada numa janela e ele está de joelhos. Se essa pessoa ficar de pé, essa corda nunca vai enforcar. Ele não está pendurado. Então, com certeza, essa obra, essa imagem, né, essa fotografia, gente, foi forjada. Essa é a ideia. Como que a pessoa pode se enforcar em condições como essa? Então, isso, né, foi publicado, né, e aí os artistas começam a se indignar. E aí, o que Cildo Meirelles faz? Ele faz, nesse circuito de inserções ideológicas, ele faz esse projeto Cédula. Ele questionava a versão de suicídio de Vladimir Herzog e carimba na nota de um cruzeiro quem matou Herzog. Gente, é dinheiro. Ele vai carimbar várias notas. E essas notas vão circular pela população. Então, todos vão ter acesso àquilo ali. E aí todos vão se perguntar, né? Quem matou? Como assim? E vai começar aquele burbúrio. E isso vai fazer com que as pessoas comecem a querer se manifestar, a querer se posicionar com relação ao governo, ok? E aí ele diz assim, ó, para Cildo, a estética fundamenta a arte, mas a política é que fundamenta a cultura. Então, ele vai usar uma espécie de ready-made de Duchamp, aqui Duchampiano, de Duchamp. Duchamp é um artista do início do século XX, e o Duchamp ele costuma pegar objetos quaisquer do dia a dia e eleva esse objeto à categoria de arte. Ele muda a função do objeto. E foi o que Cildo Meirelles fez. Ele pega uma nota
que é dinheiro, que vai circular, e eleva essa nota à categoria de arte, quando ele carimba, né, essa nota fazendo esse questionamento. Okay? Então, ele vai ter essa ideia e vai veicular essas notas pela sociedade, e as pessoas vão ficar pensando, né? E com isso a população, né, tem alguns protestos, né, alguns motins, enfim, a sociedade vai começar a reagir, tá? E se questionar, né, e questionar o governo sobre toda essa questão da ditadura militar. E agora é sua vez. Pensando nessa obra, tá? Do mesmo modo que o artista Cildo Meirelles, ao criar uma obra de protesto com a cédula de dinheiro, quem matou Herzog, você vai pensar em algo que te deixa indignado, algo que você gostaria de falar na sociedade, pode ser no meio político, pode ser com relação, nós estamos vivendo um tempo de pandemia, você pode falar de alguma problemática, questões do isolamento, questões da própria medicina, né, os hospitais sem materiais adequados para cuidar dessa doença, enfim, tu pode pensar em algum problema, tá, da sociedade, e você vai imaginar, vai criar um protótipo de algo que possa circular, tá, com uma mensagem curta e uma mensagem que proteste sobre esse seu pensamento. Seja criativo, veja o que você vai estar pensando, como você vai colocar as suas palavras. Não pode ser algo agressivo, né, em termos de menosprezar, mas tem que ser algo que faça a pessoa pensar naquilo que está acontecendo, né? E depois você vai mostrar esse trabalho para mim e vamos vincular esse trabalho. Então, como nós não podemos botar cartazes, né, sair pelas ruas, você pode pensar em alguma coisa que possa ser disponibilizada nos grupos de WhatsApp, entre os colegas, entre os professores. Primeiro você vai mandar para mim, para eu verificar se o trabalho ficou legal, claro, também para poder anotar esse trabalho. Mas pense em alguma coisa bem especial que envolva a sociedade, que seja alguma coisa que está machucando, que está deixando as pessoas incomodadas, né? Algum problema. E qual seria a solução? Né? Como é que eu posso lutar contra isso? Então, agora você vai ser criativo e vai pensar poucas palavras, tá? Frases curtas, mas que façam a pessoa refletir sobre algum problema da sociedade atual, ok? Por hoje é só, ficamos aqui. Aguardo você na próxima aula, ok? Até lá!